bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Fast Capital. Hoje, dia 27 de setembro de 2023 e ontem, caramba, o pessimismo pegou nas bolsas dos mercados, né? Bom, vamos comentar porque hoje existe um pouco mais de otimismo no ar aí para os mercados, tá? Então, vamos começar falando de Estados Unidos. Bom, os futuros de Nova York vão ensaiando uma recuperação nessa manhã. A gente teve ontem um acordo temporário que prorroga até meados de novembro o financiamento do governo dos Estados Unidos. Foi então alcançado ontem à noite esse acordo, tá? Entre democratas e republicanos, afastando aí o risco de shutdown que já era, né? Muito previsto e era muito temido aí pelos investidores, pelos analistas, enfim. A ameaça de paralisação era apenas um dos fatores que acabaram pressionando bastante os mercados nos últimos dias, nas últimas sessões, como a gente tinha visto, e acabaram contagiando aí os ativos do mundo inteiro e, obviamente, os ativos aqui no doméstico. Por isso, eu cheguei a comentar ontem de manhã, mas só reforçando, por isso a ata do Banco Central e o IPCA 15 acabaram não tendo aí muito protagonismo no dia de ontem, justamente por causa desse assunto do exterior. Bom, obviamente estava impactando também a expectativa de juros elevados, né, por um longo tempo, por mais tempo, com as falas aí dos últimos Fed Boys, com a última super quarta que a gente viu e, obviamente, né, a crise na China, que vem preocupando bastante nos últimos meses. Mas, com esse afastamento aí, menos um problema no radar, os investidores estavam ficando um pouco mais otimistas nessa manhã e os futuros de Nova York vão tendo uma leve alta, ensaiando um dia positivo. Vamos entrar na Ásia, então. Nessa madrugada, a gente teve uma melhora por lá dos mercados, com as principais bolsas asiáticas revertendo as suas perdas iniciais e subindo aí, segundo essa sinalização da recuperação dos futuros de Nova York, muito aliviados também, né, pelos democratas e republicanos chegando, então, num acordo. O risco de paralisação iminente vinha sendo chamado de Next Big Wild Card para os mercados globais e contribuiu ontem para a grande liquidação de Wall Street, como eu já tinha comentado. E, bom, basicamente, então, os mercados, a maior parte dos mercados por lá fecharam em alta e a gente teve também o minério de ferro estancando a sequência de perdas e subindo 0,59%. Comentando os principais fechamentos, o índice Nikkei fechou com uma alta de 0,18%, Hong Kong com uma alta um pouco mais expressiva de 0,83%, e o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechando quase estável, mas com uma alta de 0,16%. Vale também destacar, em relação à Ásia, que Tóquio acabou subindo com o relato de que o premier Fumio Kishida instruiu o gabinete a apresentar um pacote de estímulos até o fim de outubro para avaliar o impacto da inflação e estimular a economia com o crescimento de salários e investimentos. Então, a gente vem aí na Ásia sempre acompanhando essas falas, sinalizações de estímulos para as economias por lá e, novamente, isso aconteceu nessa madrugada. Bom, vamos passar para a Europa e comentar rapidamente. Os principais mercados europeus estão tentando aí subir no dia de hoje, mas está um pouco complicado por lá, justamente tentando acompanhar Nova York, tentando acompanhar o fechamento positivo que tivemos na China. Bom, vale destacar que Londres está com uma queda pouco expressiva, mas ainda assim uma queda de em torno aí de 0,25%. A Alemanha também em queda de 0,12%. França, a gente tem uma alta pouco expressiva também de 0,14%. Vamos ver como esse desenrolar vai se dar no dia de hoje por lá.
E entrando por último, mas não menos importante, no Brasil. Então, como eu tinha comentado, ontem a gente teve a ata do Copom e a gente teve PCA 15, mas de fato isso ficou em segundo plano, devido aí todas as preocupações, principalmente em relação aos mercados americanos. Mas hoje a gente tem uma agenda, eu diria, política um pouquinho importante, que pode pesar sim no mercado de hoje por lá, ainda mais que por aqui, né? Ainda mais que por lá a gente tem um pouco mais de otimismo no dia e talvez não impacte tanto os mercados aqui. Bom, a gente tem as incertezas fiscais ainda no radar, lembrando que isso foi trazido à tona pelo Copom na última super quarta, citando novamente a preocupação fiscal aí com o mercado e com a proposta, né, da Fazenda de quitar os precatórios com crédito extraordinário e as dificuldades da pauta no legislativo. Hoje isso deve ser assunto na Câmara, que na verdade a gente vai ter o Campos Neto aí em audiência na Câmara agora às 9 da manhã, então isso deve ser assunto por lá. E vale destacar que no final da tarde de hoje, às 5h30 da tarde, o presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, então se encontra pela primeira vez com o Lula, então talvez a gente eles podem deixar escapar aí algumas falas, sinalizações para os jornalistas, isso pode impactar o mercado, mas como é 5h30, possivelmente vai impactar no dia de amanhã, mas vale a gente ficar bem ligado para ver o que vai acontecer nesse primeiro encontro do presidente do Banco Central e do presidente. Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixe seus feedbacks aqui nos comentários. E até amanhã. Ótimos negócios para vocês.